Bom dia, ouvintes da Rádio Marília FM. Hoje, no nosso programa de curiosidades, nós trouxemos o que vocês pediram. A gerente do Centro de Memória do Itaú Cultural está aqui para responder algumas perguntas sobre a instituição. Bom dia, Joana, tudo bem? Bom dia, Márcio. Tudo bem e você? Tudo bem também. Preparada para responder algumas das perguntas enviadas pelos nossos ouvintes? Com certeza. Então, vamos lá. Vamos começar com as perguntas sobre a caracterização do Centro de Memória. Joana, o Centro de Memória é independente ou está ligado, subordinado a alguma outra instituição? E qual o nome dessa instituição? O Centro de Memória está ligado ao Itaú Cultural. A constituição jurídica, qual a constituição da instituição? Ela é uma empresa limitada, sociedade anônima, entidade, fundação, associação? Ela é um instituto sem fins lucrativos. E qual a missão definida do Centro de Memória? A missão seria inspirar e ser inspirado pela sensibilidade e pela criatividade das pessoas para gerar experiências transformadoras no mundo da arte e da cultura brasileira. O Centro de Memória, ele faz parte de que parte da estrutura administrativa? O Centro de Memória está ligado à diretoria cultural da instituição. Quais são as atribuições e atividades empenhadas pelo Centro de Memória? O Centro de Memória faz alguns eventos, pesquisas, atendimento ao público da biblioteca e guarda de documentos relacionados à memória da instituição. Quantos funcionários o Centro de Memória possui? E quais as funções que eles exercem? O Centro de Memória possui um gerente, um coordenador, 2 bibliotecários, 2 estagiários, 6 funcionários e 2 terceiros. O Centro de Memória está dividido em setores, departamentos, de acordo com as atividades? Não, ele não está. Agora, iremos às perguntas sobre a caracterização do acervo. Joana, o Centro de Memória, ele possui uma política para recolhimento ou recebimento de doações de acervos? Sim, ele possui. Quais os principais conjuntos documentais preservados, coleções, fundos? O Fundo Itaú Cultural e o Fundo Itaú Galeria. Quais os gêneros documentais e formatos são preservados no arquivo? São fotográficos, gráficos, textuais e audiovisuais. Qual o volume documental preservado em metros lineares, caixa, etc.? Possui 200 caixas de documentos, mais de 100 mil registros fotográficos e 12 mil gráficos. O Centro de Memória, ele possui programa de história oral ou registro de entrevistas? Quais suas características básicas? Nós tivemos esse programa por apenas 1 ano, mas ele não evoluiu. Agora, iremos às perguntas sobre a infraestrutura do Centro de Memória. Joana, você pode nos descrever qual é a estrutura do edifício onde está instalado o Centro de Memória? O Centro de Memória possui uma única sala de trabalho que também contém o depósito de documentos, com exceção dos documentos audiovisuais que ficam em depósito externo climatizado. Há separação dos espaços de acordo com as atividades empenhadas? E quais são esses espaços? Não há separação dos espaços. Qual o tipo de mobiliário utilizado na reserva técnica? É utilizada mapoteca e arquivos deslizantes. Qual o tipo de embalagens utilizada para acondicionamento dos documentos? Sempre adequadas à conservação dos documentos. Há mecanismos de segurança implantados para a proteção física e patrimonial do acervo? Não há mecanismo de segurança. Agora, iremos às perguntas sobre disseminação e acesso à informação. Joana, há normas e procedimentos de funcionamento? Existe plano de classificação ou quadro de arranjo? Sim, existe um plano de classificação. E como é realizado o controle do acervo? Há banco de dados, planilhas para identificação e controle dos documentos? Há banco de dados e, em alguns casos, planilhas de controle. O Centro de Memória tem página ou site para divulgação de suas atividades? Como o site está dividido? Há diferentes páginas ou seções? Quais informações são prestadas? Nós não temos página nem site para divulgação das nossas atividades por enquanto. Os documentos podem ser emprestados ou a consulta é apenas local? A consulta é apenas local. Os documentos, por enquanto, ainda não podem ser emprestados. O acervo pode ser reproduzido em que condições? Nós ainda não temos uma política estabelecida para esse tipo de caso. Agora, iremos saber um pouquinho mais sobre os serviços e usuários do Centro de Memória.
Joana, qual o tipo de usuários do centro de memória e sua caracterização geral? Os usuários são apenas internos. Quais os serviços prestados pelo centro de memória? Há ações culturais ou serviço educativo? Não há serviço educativo e também não há ações culturais. Qual o volume de consultas realizadas por período? São realizadas menos de 5 consultas por mês. Muito obrigado, Joana, pela participação no nosso programa. Espero que essas perguntas tenham sanado as dúvidas dos nossos queridos ouvintes. Por hoje é só e até o nosso próximo programa. Tenham todos um bom dia.